Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos iniciar um quadro novo para o canal, um quadro que eu já queria criar há bastante tempo, mas hoje realmente ele está se tornando realidade. Todos os meses eu vou trazer uma pessoa ilustre para investir comigo e essa pessoa se chama Dona Isabela. Venha, Dona Isabela, sente aqui junto comigo. Para quem não sabe, Dona Isabela é minha mãe, eu falo sobre finanças e também investimentos nas redes sociais. Dona Isabela, como a senhora está se sentindo hoje? Conte para todos Eu nós. estou me sentindo bem, um pouquinho nervosa, claro, por estar aqui do lado da minha investidora, aqui, minha professora, mas tudo bem, estou muito bem, graças a Deus. Que bom, graças a Deus a senhora está bem, com saúde, mas não precisa ficar nervosa, como eu disse para a senhora, imagine que a senhora está conversando com uma outra pessoa que está lá do outro lado. É fácil. Gente, qual que é a nossa ideia? É investir R$ 500 todos os meses para a Dona Isabela numa carteira pública. A Dona Isabela já tem a sua carteira de investimentos, mas não é pública. Nós vamos pegar esses R$ 500 e investir publicamente para ela. A ideia é fazer esses aportes e vir todos os meses atualizar essa carteira aqui com vocês, mostrar quais são os investimentos que nós estamos fazendo, explicar o racional por trás de cada escolha, da mesma forma como eu faço com a nossa carteira pública aqui do canal, mostrar também como que essa carteira ela está evoluindo e muito mais importante do que isso é mostrar esse processo de evolução, como ele realmente acontece na prática. E claro, tudo isso com finalidade educativa. Nenhum dos ativos que nós iremos demonstrar aqui vai representar uma recomendação de investimentos. A ideia é documentar todo esse processo para que você aprenda a pensar antes de investir. E por que eu decidi criar esse quadro? Eu vou contextualizar para que vocês possam de fato entender. Na semana passada aconteceu algo comigo quando eu estava no supermercado. Eu estava parada olhando o preço de algumas coisas e nisso veio um senhor, parou do meu lado e disse: algumas coisas estão caras. Eu olhei para ele e respondi: realmente, as coisas aumentaram muito de preço. E aí ele começou a conversar comigo e ele disse algo que ficou na minha cabeça. Eu deveria ter pensado na minha aposentadoria. E ele continuou contando que hoje a vida dele, ele não consegue ter uma vida digna, digamos assim, na aposentadoria, porque principalmente o padrão de vida que ele tinha quando ele trabalhava, ele não conseguiu manter. Ou seja, o montante que ele recebe de aposentadoria não é suficiente para cobrir exatamente os custos que ele tinha na época que ele trabalhava. O que ele recebe hoje de aposentadoria é muito pouco. Em alguns determinados meses, ele comentou que ele precisa de ajuda dos filhos, ele precisa e já teve que recorrer também a empréstimos. E num determinado momento ele olhou para mim e disse assim: cuida do seu futuro, pensa na sua aposentadoria. E obviamente naquele momento eu não ia falar para ele que eu já sou uma pessoa que investe, que eu já tenho esse cuidado e que de fato eu já tenho essa preocupação com o meu eu do futuro, ou seja, com a minha aposentadoria, mas aquilo ali me marcou, porque aquilo que ele falou não era sobre mim, é sobre muita gente, é sobre muitos brasileiros. E quando a gente olha para os dados, isso fica ainda mais sério. Segundo os dados citados pela Ambima, apenas cerca de 1% da população vive dos próprios recursos após os 60 anos. O que isso significa? Significa que apenas 1% dos aposentados hoje no Brasil vivem de forma independente, ou seja, não dependem de outras pessoas, que seja de terceiros, filhos, de empréstimos de governo. Ou seja, muita gente trabalha a vida inteira acreditando que quando se aposentar vai conseguir manter o mesmo padrão de vida, mas na prática, muitas vezes, isso não acontece. A aposentadoria chega, a renda diminui, os gastos com saúde muitas vezes aumentam, os preços continuam subindo por conta da inflação, o seu poder de compra ele vai diminuindo e a pessoa percebe que não se preparou o suficiente. E foi pensando nisso que eu resolvi criar esse quadro, não para mostrar uma fórmula mágica, até porque de fato isso não existe, não para prometer renda fácil, mas para mostrar mês a mês como uma pessoa ela pode de fato construir patrimônio e viver da renda desse patrimônio. O exemplo que nós vamos utilizar vai ser de R$ 500 por mês, mas você pode adaptar para um outro valor, R$ 50, R$ 100, 200, 300, um montante que você tiver disponível para investir. O mais importante é que você comece com responsabilidade. Agora vamos contextualizar um ponto muito importante. A Dona Isabela tem 67 anos, né, Dona Isabela? 67. E quando a gente fala de investimentos para uma pessoa de 67 anos, nós estamos falando de uma forma diferente. Não é a mesma coisa que nós falarmos para uma pessoa de 25, de 30, de 40 anos. Tudo isso por quê? Porque o tempo não está mais a favor dela. Uma pessoa jovem, ela pode correr mais riscos, ou seja, ela pode ter um determinado investimento que vai sim estar atrelado a um risco maior, só que também as chances de aumentar o patrimônio dela serão maiores. Porque o jovem, ele vai ter mais tempo para recuperar possíveis quedas
que possa vir a acontecer com o seu patrimônio. Já a Dona Isabela, ela não tem tanto tempo assim, então nós precisamos pensar numa carteira que de fato seja um pouco mais conservadora. Tudo isso não significa que a carteira da Dona Isabela não possa ter renda variável. Vai ter renda variável também, mas a questão é que nós precisamos o quê? Construir uma carteira equilibrada com foco em segurança, renda e previsibilidade dentro do possível, onde nós estaremos escolhendo ativos com muito mais cuidado, com uma participação menor e também escolhendo com bastante critério. E lembrando, mesmo fundos imobiliários e ações que pagam dividendos podem oscilar. Dividendos não são garantidos, rendimento passado não garante rendimento futuro. Eu sempre digo isso para vocês. Nesse primeiro mês, nós iremos investir R$500. Da forma que nós pensamos em montar a carteira dela, nós vamos dividir esses R$500 em 3 aportes. O primeiro vai ser na renda fixa, que, como eu sempre digo para vocês, para a construção da reserva de emergência, é muito importante que antes de você ingressar no mercado financeiro, você constitua sua reserva de emergência, porque pensa comigo, a nossa vida ela é cheia de imprevisto, certo? Certo, é isso Então, mesmo. imprevistos eles podem e irão acontecer. O que nós não sabemos é exatamente o momento que eles acontecerão, mas nós sabemos que os imprevistos eles irão acontecer. Por isso que eu preciso, antes de investir para o meu futuro, cuidar do meu momento presente, ou seja, montar a minha reserva de emergência, porque se acontecer qualquer imprevisto, eu tenho esse dinheiro para poder utilizar e eu não vou precisar vender os ativos da bolsa de valores, que muitas vezes, como eles sofrem oscilações, se você precisar resgatar antes de um período, de um determinado período, você pode muitas vezes vender esses ativos no prejuízo. E eu já vi muita gente fazendo isso, porque não respeitou esse processo de constituir a reserva de emergência, começou por ativos de renda variável e quando precisou do dinheiro por não ter essa reserva, ou seja, esse montante guardado, teve que vender esses ativos na bolsa de valores, vendeu com prejuízo e perdeu dinheiro. Por isso, dos R$500 nós vamos alocar grande parte na renda fixa, ou seja, para constituir a nossa reserva de emergência, a reserva de emergência da Dona Isabela. Para isso, nós vamos utilizar o CDB de liquidez diária do Banco Inter. Antes de investir, é importante conferir no aplicativo a rentabilidade, o prazo de liquidez, a cobertura do FGC e as condições atualizadas do produto. Esse dinheiro ele vai ter a função que nós falamos, a reserva de emergência. Não é dinheiro para você ficar mexendo toda hora, não é dinheiro para buscar grandes ganhos, é dinheiro para estar disponível quando você precisar. E o restante desse montante dos R$500 nós iremos investir em fundos imobiliários. Por que fundos imobiliários? Porque eles costumam distribuir rendimentos mensais e podem ajudar na construção de uma renda complementar, mas é importante lembrar, fundos imobiliários são renda variável, o preço da cota pode cair, os rendimentos podem mudar e não existe garantia de pagamento. Explicando quais são as nossas escolhas, nós escolhemos o XPML11 e o KNCR11, são 2 fundos imobiliários. O XPML11 é um fundo imobiliário ligado a shoppings, então ele está exposto ao setor de consumo, aos aluguéis dos lojistas e ao desempenho dos empreendimentos. Já o KNCR11 é um fundo de papel que investe principalmente em recebíveis imobiliários. Ele tem uma dinâmica diferente, mais ligada a crédito e indexadores como CDI ou inflação, dependendo da carteira do fundo. Então veja, nós não estamos colocando tudo em um único tipo de fundo. A ideia é começar realmente com diversificação, mesmo que ela seja pequena. E como o valor é baixo, nós iremos construir isso aos poucos, realmente como se fosse uma construção, tijolinho por tijolinho. Agora vamos para a parte prática, nós já estamos na conta da Dona Isabela com os R$500 no Banco Inter. Nós vamos usar o Banco Inter porque ele é um banco digital que possui corretora integrada e facilita muito para quem está ingressando nesse universo financeiro, mas aqui vale um ponto importante, você não precisa usar o mesmo banco que eu estou usando, você pode abrir conta em uma outra corretora. Como eu sempre falo para vocês também, a corretora, ela nada mais é do que uma custeadora, ou seja, se acontecer qualquer coisa de aquela corretora falir, você transfere a custódia da corretora para uma outra corretora. Obviamente, você precisa se atentar ao ponto de que essa corretora precisa ter registro na CVM. Isso é realmente, de fato, muito importante. Agora eu vou mostrar a tela e o passo a passo do que nós vamos fazer. Primeiro, nós vamos investir em um CDB de liquidez diária para montar a reserva de emergência. Nós vamos investir R$250. Então, nós vamos em Investe. Depois, nós vamos procurar por renda fixa. Vou colocar alguns filtros, porque eu não estou conseguindo... Vamos ver, CDB e tempo para resgate imediato. Vamos ver se aparece o CDB... Aqui, ó, já apareceu. CDB de liquidez diária do Banco Inter. Vai ser esse CDB que nós iremos investir. Então, você vai clicar nesse CDB. Depois, quanto que você quer investir? Quanto que nós falamos que nós vamos investir no CDB? R$500. Não. Não foi R$500, não.
A gente vai fazer 3 aportes hoje, mãe. Quais são os aportes? 250? 250. Então, metade vai vir para o CDB de liquidez diária. Então, você vai colocar o valor que você quer investir, depois vai clicar em OK. Fazendo isso, eu vou clicar em investir depois, pedir aqui uma validação e pronto. A nossa aplicação ela já foi solicitada e em breve nós vamos receber a confirmação dessa aplicação. Então veja, nós fizemos o nosso primeiro aporte de R$250 em um CDB de liquidez diária. Agora nós vamos investir o restante que ficou. Então nós vamos clicar em investir porque nós vamos comprar os outros 2 ativos. Quais são? São 2 fundos imobiliários. Nós já falamos antes para o pessoal quais são os ativos. Não lembro. Não lembro os 2 ativos. Ó, o primeiro fundo imobiliário é o XPML11. Então, dentro do aplicativo do Banco Inter, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a aba do Home Broker. Então, onde diz buscar por ativo ou empresa, nós vamos digitar o código do XPML11, que é o primeiro que nós vamos comprar. Digitei errado, XPML11, então já vai aparecer aqui, XP Malls. Hoje ele está custando R$ 104,21 no momento em que nós gravamos esse vídeo. Então eu clico sobre ele, depois em comprar e novamente comprar. Ele vai pedir a confirmação, nós clicamos em confirmar. Agora a ordem de compra foi enviada, vamos somente ver se executou, ainda está pendente. Já vamos buscar o KNCR. É outro ativo, outro fundo? Esse é um outro fundo, esse é um fundo de papel. Fundo de papel. Isso. Sabe a diferença de um fundo imobiliário de papel e um de tijolo? Não sei. O de tijolo, ou seja, significa que eu estou investindo em um fundo imobiliário que investe em imóveis físicos. Quando a gente fala um fundo imobiliário de shopping center, por exemplo, ele vai comprar esses shoppings. E aí vai fazer toda a administração e alugar. Galpões logísticos da mesma forma, ele compra galpões logísticos e aluga para inquilinos. Recebe aluguel e repassa para nós que somos os cotistas. Certo? Sim. Agora, quando é um fundo imobiliário de papel, muitas vezes ele não tem um imóvel atrelado, mas ele tem uma dívida do setor imobiliário. Por isso que ele é também fundo imobiliário. Agora vamos para a compra. Estamos comprando o KNCR11. Nós vamos clicar em comprar. A quantidade, aqui você pode fazer as alterações que você quer também. Quantidade de compra, se quiser, enfim, mudar o preço, você pode fazer essas alterações. O que quer falar? Mas se você, por exemplo, começou com 100, quanto? O nosso aporte foi de R$500. Não, aqui nesse agora. Nesse fundo imobiliário é R$106. 106,41. Nos próximos tem que ser o mesmo valor ou pode ser outro? O que acontece, mãe? Nós estamos investindo em um ativo de renda variável. Então, nós temos renda fixa e renda variável. Quando nós falamos de renda variável, esses ativos eles sofrem oscilações. Então, não significa que no próximo mês, quando nós fizermos o aporte, ele vai estar custando R$106,41. Porque como ele é do mercado de renda variável, pode ser que no mês que vem, quando a gente for comprar, ele tenha tido uma valorização ou ele pode também sofrer uma desvalorização. Entendi. A senhora pode pagar um valor menor também. Tudo isso depende do mercado. Isso depende do mercado, não depende do mercado, depende dos ciclos econômicos, depende de várias situações, da economia. Sim, da economia, não é se eu quiser mudar o valor. Porque o que acontece em vários eventos na economia, que faz os investidores comprar ou vender. Então, quando muitos investidores querem aquele ativo e começam a comprar, ele vai valorizando, porque há um interesse no mercado, então existe uma valorização. Agora, se muitos investidores não querem, ou seja, vai existir uma desvalorização, então aquele fundo imobiliário começa a cair. Existem outros fatores, mas tudo isso atrelado à venda, compra e venda dos ativos. Muito acontece também no mercado financeiro, quando nós temos ciclos de alta da taxa Selic, por exemplo, que vai aumentando, que é a nossa taxa básica de juros do Brasil, de muitos investidores saírem dos fundos imobiliários e irem para a renda fixa porque eles acham que tem mais segurança, e de fato é um investimento mais seguro. Então acontece um movimento onde há uma desvalorização dos fundos imobiliários. Entendeu? Alguma dúvida mais? Por enquanto é isso. Mais para frente Ai, dona Isabela, então tá. Continuando a nossa compra, o KNCR11 está sendo negociado nesse momento R$ 106,33. Então nós vamos enviar uma ordem de compra. Ele vai pedir para validar, vamos confirmar essa validação pelo via iSafe e a ordem também foi enviada. Agora vamos em minhas ordens. Do XPML11
essa ordem já foi executada. O que está pendente é do KNCR11. Mas aqui nós já temos um montante que nós pagamos. E o que nós vamos fazer, que é algo muito importante também, que vocês verão e nós vamos demonstrar na prática, como você pode fazer para controlar os seus investimentos. É muito importante que você vá fazendo esse acompanhamento e para isso nós vamos utilizar o site do Investidor 10. Vai ser por onde nós vamos fazer todo o controle da sua carteira de investimentos. Então, nós vamos ver os proventos, o quanto que pagou, qual é a evolução, valorização, desvalorização. Tudo isso nós vamos cadastrar agora no site do Investidor 10. Nós estamos no site do Investidor 10, que vai ser por onde nós iremos fazer todo o controle mensal da carteira de investimentos da Dona Isabela, e eu vou mostrar como que você pode fazer esse passo a passo. Nós vamos clicar em adicionar lançamento, é uma compra que nós fizemos. O tipo de ativo, vamos lançar primeiro o nosso ativo da reserva de emergência, que foi um CDB de liquidez diário. Vamos procurar por renda fixa, renda fixa, CDB, LCI e LCA, vamos clicar em LCA. Aqui nós vamos procurar a instituição que está emitindo, que é o Banco Inter. Depois é o CDB, o indexador é o CDI, qual que é a taxa, ou seja, quanto que ele está rendendo, é 102% do CDI. Então, vamos colocar a taxa pós-fixado, porque ele tem liquidez diária. O valor que nós colocamos é 250 reais. E a data que nós compramos foi dia 11/6/2026. Não encontrei a data de vencimento, mas depois, quando eu encontrar, eu faço essa atualização. Quando você preencheu todas as informações, você vai clicar depois em adicionar lançamento. Pronto, o lançamento foi executado com sucesso. Agora nós vamos fazer os novos lançamentos, que são as compras dos 2 fundos imobiliários. Nós vamos mudar, porque agora não é mais renda fixa, ou seja, é renda variável, que são fundos imobiliários. Qual que nós vamos selecionar? Agora é o XPML11. FIs. Então você vai escolher FIs. Aqui você vai digitar o fundo que você está comprando, XPML11, ele já vai aparecer. A data é a data de hoje, 11/6/2026. A quantidade, 1. Você vai colocar o valor que pagou. Nós pagamos R$ 106,35. Então, esse é o montante que nós pagamos. Outros custos, normalmente há um custo de emolumentos que a corretora cobra, que varia de corretora para corretora. E no momento eu não vou colocar, porque eu não sei exatamente o quanto de custo que nós teremos nessa compra. Vou clicar em adicionar. Pronto, o lançamento foi realizado. Agora nós vamos fazer outro lançamento, que é a compra de outro fundo imobiliário, que é o KNCR11. Você vai colocar o código KNCR11. KNCR11, a data da compra, a quantidade. Ele traz uma sugestão, porque ele vai automaticamente atualizando o valor que o fundo está sendo negociado no mercado. Eu coloquei o valor errado. A gente vai ter que editar. Eu coloquei o valor do XPML11 com o valor do KNCR11. Foi o KNCR11 que nós pagamos R$ 106,35 e o outro foi R$ 104,38. Depois você vai clicar em adicionar lançamento. É bom que eu já mostro para vocês como que vocês podem editar esses lançamentos. Então perceba que ele já aparece o montante da carteira. Nós fizemos o nosso primeiro aporte, onde R$ 250 foi realizado na renda fixa para compor a reserva de emergência. Depois nós fizemos 2 compras em fundos imobiliários. Uma delas foi no XPML11 e outra no KNCR11. Nós precisamos editar o valor do XPML11, porque aqui eu digitei errado. Clicar aqui em editar para que a gente possa colocar, porque o preço que nós pagamos foi R$ 104,38. Opa! 104,38. Então ele já atualizou. Ele atualiza ali, corrige já. Volta para a carteira. Então já tem uma variação diferente. Antes nós estávamos com uma variação negativa porque eu tinha lançado o preço do KNCR11. Dessa forma você consegue acompanhar. Veja que nós fizemos a compra hoje, mas o rendimento que nós temos, que teremos dos fundos imobiliários, não vai entrar nada na nossa carteira agora, somente no mês que vem. No mês que vem, conforme nós fizermos o nosso próximo aporte, vamos cadastrar todos os ativos na plataforma para que a gente possa demonstrar para vocês. Na verdade, ao invés de investir os R$ 500, conforme nós havíamos falado, nós acabamos investindo menos, 250, vamos até somar para a gente ver, 250 mais 106,35, T8. 460,73. Ali ele está com uma variação porque ele já vai mostrar quanto que está valorizando no mercado, então nós teríamos ainda R$ 40 para investir. Nós podemos fazer um outro aporte. O que a senhora acha? Vamos fazer de um outro fundo imobiliário? Vamos.
Que fundo imobiliário que nós vamos adicionar na sua carteira? Agora é com você, que eu ainda estou aprendendo. E agora eu vou colocar um outro fundo imobiliário na carteira da senhora, que é um fundo imobiliário chamado Base 10, ou seja, ele custa até R$10. Então nós vamos vir em investir, ações, fundos imobiliários. Vamos buscar pelo ativo, que é o GARI 11, já está aqui no primeiro. Dá para comprar 5 cotas, 40 e 85. Então vamos comprar 5 cotas. Depois nós vamos clicar em comprar, continuar para validação e pronto, a nossa ordem de compra foi enviada. Se tiver alguém querendo vender, nós vamos comprar. Então, nós vamos clicar em ver minha ordem, ó, já tinha alguém querendo vender, nós conseguimos fazer a nossa compra. Agora nós vamos adicionar esse ativo na sua carteira também. Agora no site do Investidor 10, nós vamos fazer o mesmo procedimento, adicionar lançamento, é uma compra, como nós compramos, fundos imobiliários, vamos selecionar o ativo, que é o GARI 11, clicar nele, a data da compra foi hoje, vamos ver o quanto que nós pagamos, 8,18, é exatamente o que está ali. A quantidade, como nós compramos 5, nós iremos colocar 5. O montante total, R$ 40,90. É exatamente o valor que está na nossa tela. Então, nós clicamos em adicionar lançamento e pronto, nosso lançamento foi realizado. Agora nós já temos uma mudança na carteira da Dona Isabela e nós ultrapassamos R$1,16. Então temos R$501 investidos e 16 centavos. É bacana o site do investidor porque você consegue ver a concentração dos seus ativos e isso vai ser muito importante para que a gente possa também fazer o rebalanceamento da sua carteira. Hoje nós temos o que? 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Vamos acompanhando. Se em algum determinado momento nós verificarmos que esse montante aqui ele está desequilibrado, nós vamos fazer alguns ajustes. Então é isso, gente. Hoje nós começamos a carteira pública da Dona Isabela, onde nós vamos realmente investir R$500 todos os meses e vir compartilhar isso aqui com vocês. Nós não pensamos ainda no nome para esse quadro, eu nem sei que nome dar. Que nome que a senhora acha? Eu tinha pensado em Dona Isabela Investe, mas não sei se esse nome seria... investindo com ela. É uma ideia, mas pessoal, deixem nos comentários que nome que vocês acham que nós poderíamos dar para esse quadro. Dona Isabela, agora deixa um recado para o pessoal. Eu, com a minha idade, com a minha experiência, a única coisa que eu posso dizer, invistam, antes tarde do que nunca. Que fofinha, a Dona Isabela é muito fofa. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero que esse quadro, ele sirva de inspiração. Então não importa se você tem 20, 30, 40, 50 ou 60 anos, o melhor momento para cuidar da sua vida financeira era no passado, mas o segundo melhor momento é agora. Isso aí. Comece com o que você tem, aprenda antes de investir, não coloque seu dinheiro em algo que você não entende e lembre-se, constância vale mais do que empolgação. Se inscreva no canal, deixe o seu like para que você não perca todo esse conteúdo que nós iremos produzir, que já comenta aqui embaixo, Dona Isabela, para eu saber que você assistiu até aqui. E o que nós vamos dizer agora para eles? Um abraço. Um abraço e até o próximo vídeo. Não pode deixar ele... Que isso? Tá gravando, tá? Coloque seu rostinho. Deu. Essas são as nossas falhas. Ajude o quê, mãe? Ajuda. O que é isso, meu pai amado? Penso como é que é. Então, de novo, vamos tentar mais uma vez. Não, deixa, eu não estou lembrando agora. É isso que nós estamos investindo? Dona Isabela, agora deixa um recado pro pessoal. Gente, Dona Isabela, agora deixa um recado pro pessoal que está assistindo. Pessoal, acompanhem esse nosso quadro, que eu estou aprendendo aqui agora a investir em o resto eu não sei.